Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à primeira live rebelde de março. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos entrando, vamos entrando. Hoje nós vamos entrevistar a Priscila Rostan. A Priscila, ela mora em Toronto, no Canadá. Ela tem uma história, ela já está aqui, ela tem uma história fantástica de superação em relação a distúrbios psiquiátricos, né? Relacionados com depressão e tudo mais. E nós vamos conversar um pouquinho sobre como ela conseguiu fazer com que a alimentação influenciasse, né, nesse aspecto. Oi, amor, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Deixa eu chamar a Priscila. Sejam todos muito bem-vindos. Acha feio que não Olá! é. Hello! Mas ainda tem direito à música, é? É pra ver se me tranquiliza um pouquinho, você sabe. Já lhe falei que eu tô nervosa. E falei que eu tô só o poço do nervoso. Ave Maria, por que isso tudo? Rapaz, já lhe falei. Eu tô me sentindo praticamente o Jô Soares aqui, porque você nervosa Se pra ser sinta, entrevistada por se mim. sinta, se sinta. Oi, Gabi. Ai. Gabi tá aqui assistindo a gente. Adoro. Um beijinho pra ela que eu acho ela... É linda, A luz tá boa, eu também a acho. luz Tá tá boa, ótimo. gente. Tá ótimo, tá ótimo. Tu tá em pé, é? Tô em pé. Eu gosto de ficar em pé que, não sei, dá um... Tá certo, tá certo. Mulher, eu tava falando aqui pro pessoal que você tem uma história incrível de superação, né? E uma mudança radical de vida por conta da tua mudança de alimentação, né? Isso teve uma influência além da questão dos medicamentos e tudo mais, mas principalmente a questão, você percebeu muito a mudança nessa questão da alimentação, que é onde a gente vai focar um pouquinho mais que mudanças você fez. Mas antes eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal de onde você veio, o que é que você anda fazendo em Toronto, no Canadá, que agora em quantos graus aí hoje? Hoje tava bom, hoje tava um feels like 7, tava assim uma sensação térmica de 7. Tava um Tava calorzinho, ótimo, tava eu calor. tava de camiseta, fui pra beira do lago sentar, tomar um solzinho, que essa semana eu tô de folga, né? Me dei folga que eu tava precisada, mas tem sido um inverno bem longo e tá bem complicado, -20, -25, né, sabe? E eu trabalho Oh, na rua. maravilha. Você trabalha com cães, né? Levando para passear e tal. Aí não dá para fazer isso debaixo de neve, né? Dá o pior que dá, eles adoram, eu que gosto. Pois conta um pouquinho pra gente, conta um pouquinho da tua história, conta como é que você foi parar aí no Canadá. Então, meu nome é Priscila, tenho 39 anos e pare de reclamar que você está com 43, que você estava reclamando na live com o Felipe, que você quer o velho. Epa, não chama a gente de velho não, que a gente está bacana, a gente está bonito. Eu tenho 46, eu sou, 46, eu é sou quase bobagem. 50, quase 50, amor. Meu querido, olha essa cutis, olha isso. E eu, na realidade, vim para cá, vão fazer agora, acho que 6 anos, Priscila, acho que é. Em maio, vim para visitar a primeira vez em 2014 minha irmã, aí a segunda vez vim, conheci meu marido no quinto dia que eu estava aqui, e aí eu fiquei. Aí trabalhei aqui, ainda trabalho, limpando a privada dos outros, que tá bom também, que a bufunfa é boa. E hoje eu trabalhei de segurança, trabalhei de babá, Segurança? segurança. Com esse seu porte físico? Pois é, pequeno, parece um tamborete de amarrar jegue. Nunca vi um trem desse, pequeno, mas eu trabalhei, trabalhei de... Olha, Nutrigato, ó. Ó a chefe Gabriela falando, É. Nutrigato, vai! E aí, quando eu estava trabalhando de segurança, uma amiga do meu marido de muitos anos, ela trabalhava como dog walker, que é andadora de cães, ela me falou, cara, você não tem interesse? Aí eu comecei, eu sempre amei cachorro, nasci no meio de 11 cachorros e, sabe,
E aí eu falei, cara, acho que é isso mesmo que eu tenho que ir. Eu tava cansada de lidar com gente aqui. Uhum, uhum. Tem um pessoal que gosta muito de humilhar as outras pessoas por conta de posição social e tal, e aquela coisa toda. E aí eu falei, eu acho que eu vou por esse caminho aí. E aí eu comecei a fazer isso para viver. E hoje também eu faço grooming, né? Eu toso cachorros. E Você faz tudo também isso em casa? Essa parte de eu grooming tava você faz fazendo em a casa? grooming eu tava fazendo em casa, mas meu marido tá trabalhando de casa agora. Então eu tô fazendo numa loja, que aí eu fiz um acordo com a moça lá, eu dou uma porcentagem do que eu faço e tal, Certo. para usar o lugar. Para mim é mais viável, até porque para limpar a casa todo dia era um, Uhum. sabe? Ah, eu acho, assim, como eu vim para parar aqui, foi isso. E aí também comecei a estudar nutrição e tal, e aí tô fazendo um acompanhamento com a galera aí. Que Legal, eu, te- legal. que eu te falei que aqui a gente, para ser nutricionista, promover saúde, né, você não precisa de faculdade, nem college, nem nada. Você só precisa, quer dizer, você nem precisa ter conhecimento. Mas eu fui chata para estudar, sabe, eu gosto de estudar e tal, e eu sou muito grata a você, ao Felipe, a essa galera assim que tá ali jogando conteúdo bom todo dia e fico, meu Deus, como que a gente sabe? E aí, assim, eu só não posso pegar quem já é doente, para quem já tem Entendi. algum problema de saúde. E Uhum. aí eu falei assim, não tem problema não, eu mando pro Henrique, mando pro Felipe, mando pro povo lá do Brasil, né? Manda esse povo falar inglês aí, o povo se vira aí lá nos 30. Aí E aí, você trabalha tipo como se fosse uma mentoria, é isso? é uma mentoria, é uma coach de mudança de estilo de vida, digamos assim, Entendi, né? entendi, legal. E porque eu não vou só pela parte da nutrição, eu vou também pela parte de meditação, de Certo. sono, do banhozinho gelado, uma coisinha assim, sabe? Uma mudança de estilo de vida realmente completa, né? Exatamente. Mas eu tava lendo, Priscila, aqui a tua história, e assim, eu li já umas 3 vezes a tua história e eu fiquei passado com a tua história. Porque, assim, você tem um passado Caramba, você foi um perrengue para você chegar até aqui, né? Foi. E foi um perrengue. Eu queria que você contasse um pouquinho isso pra gente. Eu vou interagindo contigo na medida que você for contando. Pode dar todos os detalhes que você quiser, porque eu acho que o pessoal precisa entender de onde você veio, que levou a ter os distúrbios que você teve e como a gente conseguiu reverter isso, né, através da dieta e como você está hoje. Eu estou vendo você aqui, você é né, assim, você transmite uma energia muito boa. Isso aí eu já posso te dizer sem sombra de dúvidas, entendeu? Cara, na realidade, eu tenho um problema desde muito nova, né? Uhum. Quando meu pai nos deixou, eu apresentei os primeiros sintomas de depressão, eu apresentei os primeiros problemas, mas como isso, eu tô com 39, tem 32, 33 anos, e naquela época não se falava muito sobre saúde mental, sobre, sabe? É fase da criança que perdeu o Uhum. pai, que o pai foi embora e Uhum. tal, 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 Uhum. tal, né? Mas eu era uma criança até muito doce e eu me tornei um demônio, né? Eu batia nos colegas, eu só brigava, eu subia nas árvores do colégio e não descia de lá pra nada, sabe? Pra Isso com assistir mais ou aula e menos tal. uns 7 anos de idade. 6, 7 anos de idade. Eu fui assim, um pé no saco dos professores, sabe, da escola e tal, porque eu sempre estava procurando a confusão. Aí depois eu fui ficando menos ruim, mas assim, sempre naquela assim, muito triste, ficava atrás da geladeira chorando muito tempo, sabe? Mas eu tive assim, minha avó veio morar com a gente, aí eu sou muito grata a ela onde quer que ela esteja, que ela me ajudou muito naquele momento, sabe? Ela me trazia ali para botava para estudar e botava para fazer as coisas, me botou em balé, sabe? Eu sou muito grata a ela por isso. Aos 14 anos eu fiquei grávida e eu tive o Gabriel com 15 e quando eu estava com mais ou menos 4, 5 meses de parida, eu tentei a primeira vez suicídio. É depressão pós-parto, sabe como é, né? A pessoa, é nada não, é porque os hormônios, é isso, é Uhum. aquilo outro. Uhum. Então. Só que eu sempre eu sempre tive uma raiva muito grande dentro de mim, Henrique, sempre tive uma coisa assim muito,
sabe? Eu já cantava nessa época, perdi a noite, mas nessa época eu tinha parado. Aí depois eu voltei a cantar. E aí, aquela coisa de tá na estrada, tá tocando sem comer direito e perdendo noite demais e tá. Depois Você fui cantava fazer. profissionalmente? É. Era, não sabia não. Eu esqueci de botar esse detalhe. É porque você escreveu assim um textão, né? É porque você, meu filho, se eu fosse lhe mandar áudio, você ia estar escutando até hoje. Mas me conta, dá uma pausa e me fala um pouquinho dessa tua atividade de cantora. Você começou a cantar com quantos anos? Eu comecei a cantar muito nova, assim, profissionalmente já com 16, mas cantar, assim, de juntar todo mundo e cantar e tal, desde muito novo, 12, na porta de casa, violão e tal, aquela coisa Que toda, sabe? legal. Sempre gostei, mas com banda, Gabriel já tava, acho que Gabriel tava com 1 ano, acho que ele tava com 1 ano. E aí eu comecei a fazer show aqui e ali, e bem. Eu sempre falo que eu era feliz e não sabia, porque o Henrique, eu tava contando para as meninas essa semana, teve uma época que tava morando eu, meu ex-marido e o pessoal da banda na mesma casa. A gente passava um perrengue, meu filho, que a gente não tinha o que comer às vezes, e era bem Uhum. complicado. E a gente recebeu uma grana, mandou o cantor, que se eu não me engano ele é de Fortaleza. Ó, meu conterrâneo. Não, tinha galera de Fortaleza da banda. Aí a gente mandou ele pro mercado para comprar umas coisas, ele voltou, rapaz, comprei um macarrão aqui, top demais, barato e tal. E a gente comeu macarrão. Quando a gente foi descobrir, era macarrão de cachorro, meu irmão. A gente passou umas 3 semanas comendo macarrão de cachorro. E era a base da nossa alimentação era macarrão, cuscuz, feijão, um caco de vidro, que volta e meia quebrava alguma coisa. Ó, meu Deus, a gente passou cada coisa, mas eu não vou dizer que eu fui completamente infeliz naquele momento ali, porque tinha muita coisa boa, sabe? Uhum, Passei um uhum. perrengue por conta do relacionamento, mas foi bacana a experiência. E tu Eu era muito fui. nova, né? 16 anos de idade, era muito jovem, Não, muito jovem. nessa época eu já estava com 18. Nessa época eu já estava com 18. Mas dos 16 aos 18 eu ainda estava na casa da minha mãe, mas a gente teve um problema, eu saí da casa dela. Mas aí você já cantava. Já cantava. Aí nessa época que eu saí da casa dela, eu comecei a fazer unha para ver se comprava um pão, sabe? Fazer uma coisa aqui e ali. E o pessoal da cidade, que eu sou de uma cidade muito pequena, quer dizer, me criei numa cidade muito pequena, que eu nasci em Salvador. Mas e o pessoal ficava assim, ai, como é que pode a filha de uma doutora fazendo esse tipo de coisa, ou sabe, não sei o quê, porque o julgamento, eu falo, mas gente, a doutora é ela, eu sou ninguém, sabe? Eu tenho nada. Eu É, não bato um prego. é muito interessante essas coisas, né? A gente carrega uma espécie de fardo pelos nossos pais como se a gente fosse, né? Cara, cada um tem a sua própria vida. Se seu pai teve um determinado resultado, por que que você não pode começar de baixo e ter até um resultado melhor? Por que que você, Pois é, né? Mas isso é pois uma é. coisa, mas isso é uma coisa típica do brasileiro. Eu não sei, acho que você não observa esse tipo de coisa aí. Será que tem? Aqui, Porque eu a gente acho vê que muito, na a gente vê realidade, na realidade muito. tem, Henrique, mas é porque a gente, como as pessoas aqui vivem muito a sua própria vida, o brasileiro é mais apegado, o brasileiro é mais aconchegado com o vizinho, o brasileiro vai Uhum, muito ali na casa certo. do colega, não sei, aqui as pessoas são muito sós. Eu moro aqui Entendi. no prédio, aqui do lado, no apartamento 201, eu moro no 202. Tem um casal de brasileiros de Salvador. Conheço eles. Pergunte se a gente saiu junto uma vez, porque por coincidência uma amiga minha de Ilhéus que mora aqui. Tipo assim, sabe? Mas não O tem pessoal, contato, o pessoal é mais, o pessoal é mais cada um é mais na sua, né? é muito, muito reservado, sabe? Muito fechado. Olha, a Gabi que é minha caneca. Todo mundo quer sua caneca, meu filho. Que conversa, homem. Eu vou ter que levar uma mala só de Só caneca. de caneca quando você for aqui, pode ter certeza. Pode ter certeza. Vai Mas fazer, assim, vai fazer, vai vou fazer fazer dinheiro, vai fazer contrabando. Vou dinheiro, é. fazer contrabando. É. Mas assim, o pessoal é muito, muito fechado aqui. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta do Brasil, é a questão do calor humano, Uhum. do poder contar. Tipo,
No prédio que eu morava, que eu trabalhava, só foram descobrir que a mulher estava morta por conta do fedor. Isso aí no Canadá? Aqui. Porque as pessoas são Nossa muito Senhora. sozinhas. E uma coisa também que eu acho, sei lá, estranho aqui é que os filhos deixam muitos pais a lolé, sabe? Que assim, não dão muita importância, assim, Uhum. a depender da cultura. Que a gente tem aqui é um país que tu acha de tudo menos canadense. Certo, certo. Aqui você vai achar de um tudo. Canadense você vai achar muito pro norte, assim, do Ontário, alguns lugares assim mais reservados, porque em Toronto, cidades maiores, você não encontra muito. É Muito muito raro. imigrante. É muito imigrante. É indiano, é italiano, é português, sabe? E eles vivem muito em comunidades. Mas tem um pessoal assim que eles não dão muita importância para os pais. E isso é uma coisa que eu sinto falta do Brasil. De sentar com Uhum. um vizinho e bater um papo e, sabe? E aí, tá tudo bem, sabe? E hoje eu só tô viva graças aos meus vizinhos. Porque foram eles que, das vezes que eu tentei me suicidar, que foram bater na minha porta, Certo. sabe? Entendi, entendi. Então, Então vamos voltando. Você tinha me falado, antes da gente chegar aí nessa carreira de cantora, você tinha me falado que você presenciou muitas vezes seu pai agredindo sua mãe. Conta um pouquinho sobre isso. quando eu era pequena, eu vi meu pai diversas vezes batendo minha mãe. Diversas vezes. E uma cena que me é muito presente, assim, que eu fecho o olho e eu consigo ver, ele me pediu uma faca sem ponta, que na época videocassete a gente tinha que botar assim, um negócio, um parafuso no Uhum. fundo, esses negócios assim, e conectar com a televisão. E aí ele me pediu, eu entreguei a faca. Quando eu virei as costas, minha mãe gritou, que eu olhei, ele estava com a faca no pescoço dela. Nossa. Essa é uma das cenas mais vívidas que eu tenho, sabe? Eu lembro perfeitamente disso. E ela tá tentando pegar alguma coisa em cima do guarda-roupa e ele puxar ela e já sair socando ela. E meu pai era alcoólatra. Ele era a melhor pessoa do mundo sem beber, mas ele era a pessoa mais horrenda quando ele bebia, Uhum. né? Uhum. Ele nunca tinha me batido até um pouco antes de ele ir embora. Ele me bateu muito que eu não pude ir para a escola. Eu tava lembrando disso esses dias, que às vezes a Nossa. gente esquece de uma situação e a gente, não sei por que motivo, a gente acaba lembrando de novo. E aí eu lembro que Glória era a menina que trabalhava com a gente na época, ela tava me banhando numa água, não sei se era com sal, se era com vinagre, não sei o que era, pra tentar me... Eu tava toda roxa, sabe? Eu era bem pequenininha. Então, assim, foram coisas que aconteceram, mas, independente disso tudo, pra mim, naquele momento, meu pai era meu herói, Certo. tá? Porque ele fazia tudo por mim, eu escolhia o carro que eu ia pra escola. Eu falava, eu quero ir com esse, e ele fazia tudo o que eu queria, sabe? Mas, e minha mãe sempre estava trabalhando e eu não entendia. Para uma criança, você não entende. Se ela não está ali é porque, né? E aí, quando ele foi embora, eu botei a culpa nela, né? Ah, não, que você que é errada, que sabe aquela coisa toda. E depois, eu só vim entender, Henrique, quando eu já estava com meus 10, 11 anos de idade, que eu fui entender o que é que realmente tinha acontecido naquele momento, sabe? Mas eu ainda tenho meus problemas com minha mãe. Hoje, menos, depois que eu adoeci, de verdade, que eu estava em coma, sabe? Uma das vezes que eu estava em coma foi quando ela se aproximou realmente, né? Novamente e tal, aquela coisa toda. Mas a infância foi ruim, mas trouxe traumas, mas naquele momento não era ruim. Não sei se tu me entende, Entendo. Eu sabe? consigo entender. Consigo sim. Sabe? Era estranho. Ah, e aí, voltando aqui para, sei lá, Estamos 18 aí, anos, estamos aí com 15 anos. 15 anos foi quando eu tive Gabriel, Uhum. eu Gabriel hoje com está 4, com 23, 23. Ele tem um vai fazer aparência 20, interessante, né? Seu irmão. estamos, ele é altão, sabe? Ele é enorme, nem parece que é meu filho. O pessoal, filho? E ele não mora com você aí. Não, ele foi morar, ele faz faculdade hoje, onde minha mãe se formou, em Porto Alegre, Uhum. Uhum. Rio Grande do Sul, porque ele queria fazer medicina lá. Ele queria fazer medicina onde minha mãe A se sua mãe é formou. médica.
Ela é nefrologista. Certo. É, E ele tá seguindo a carreira médica também. ele fala que hoje ele disse que quer ir para a área de trauma, mas eu falei, meu filho, muita coisa para mudar ainda, ele está ainda no segundo ano, tem muito caminho pela frente, então, né, não é uma coisa assim, vou fazer isso aqui, vai ser desse jeito. Você só tem ele de filho? Só, só. E graças a Deus, já E tá tem. bom, né? Tá bom demais. Menino, Henrique, eu sempre falo, eu gastei toda a minha sorte do mundo com aquela criança. Eu não perdi a noite com ele não acordava de noite. Era um menino bom que todo mundo carregava, que todo mundo levava, se dava bem com todo mundo. Ele é um menino maravilhoso até hoje. Eu falei, se eu tivesse outro filho, ia nascer o cão. Não ia dar certo. Esgotou a sorte todinha nele, né? Foi tudo pra ali, mas não ia dar certo, não, gente. Não ia dar certo, não. Aí, por isso, né, mas não foi por isso, não. Eu tive problemas. Eu não. Na realidade, Gabriel veio por um milagre, porque eu não podia engravidar. Eu Você já sabe, descobri que tinha você já sabia disso, né? Você já com 15 anos. 11 anos, porque quando eu comecei a menstruar, menino, eu sentia dores absurdas. Eu menstruava absurdamente, sabe? Quando eu tive que fazer a cirurgia de esterectomia parcial, com 29 anos, eu tinha 163 dias menstruada. Nossa. Era um mês, eram 15 dias, eram 20 dias, aí passava 5 dias sem menstruar e o restante do tempo menstruada. Menino, era assim, sabe? Um negócio. É complicado, né? Porque você perde muito sangue. Pois é, e não era negócio de pouquinha coisa, era um negócio bizarraço mesmo. E aí, com 11 anos, quando começou esse problema todo, que eu voltei, que eu fui morar em Porto Alegre, com 11 anos que eu voltei, aí eu já descobri que eu tinha ovário policístico, era toda problemática, toda quiprocada, toda desgremada, sabe? Um negócio assim feio. Aí ele falou, você para engravidar vai ter que fazer tratamento e não sei o que, não sei o que. Aí toma anticoncepcional. Vamos tomar anticoncepcional e não O sei o que. tratamento padrão é esse, né? A gente já sabe como é, né? E eu comecei a tomar anticoncepcional e aí depois, né, porque eu já tinha perdido a virgindade depois de um tempo, aí eu também tive que continuar tomando anticoncepcional e não sei o que, aquela onda toda. Quando eu tive Gabriel, eu não estava, quando eu engravidei, eu não estava, obviamente, tomando anticoncepcional, porque eu não vou engravidar. Por que que eu vou tomar anticoncepcional? Um saco aquilo, os peitos ficavam grandes, doía e não sei o que. E aconteceu, engravidei. Mas passei um perrengue na gravidez, porque o pai dizia que não era dele. Menino, minha vida foi bacana. Foi bacana. Ele dizia que não era dele, a família dele disse que eu estava tentando dar o golpe, não sei em quê, mas tudo bem. E foi mais. Ele era o que morou com você e com a banda? Não, Não, já é não. o seu ex-marido é outra pessoa? Quando o meu ex-marido eu conheci ele, estava com 17 e fiquei com ele até os 23, eu acho, 22, 23. O pai do Gabriel eu conheci, eu tinha 12. Engravidei com 14. Com 15 anos você teve o Gabriel. É, Tá. tá. Bem cedo mesmo, né? Bem, e vou lhe dizer, eu fui mãe. Para uma criança carregando outra criança e parindo uma criança, eu fui mãe. Porque até o Gabriel fazer um ano, eu não saía do lado dele, era ali o tempo, sabe? Eu fui mãe dele o máximo que eu pude. E aí depois é banda, é viagem, não sei o que lá e tal. Volta e meia eu carregava ele comigo, mas, sabe? Você tocava que estilo de música? Você cantava o quê? Menina, eu comecei cantando MPB, depois eu fui pra axé, depois eu fui pra forró, depois a gente fazia baile, aí com outra banda já foi baile, eu cantei numa banda de lá do interior também, de forró, uma outra de forró. Eu cantei de tudo. Menino cantava velório, casamento, divórcio, aniversário. O negócio era bufunfa entrar, porque tinha que pagar as contas, tinha que comer, né? Entendi. Mas me fala dessa questão depois que você pariu, né? Depois que você teve o Gabriel, e aí Eu no final tentei da suicídio. faculdade, você falou que teve uma crise depois de passar um dia sem dormir. Quando eu tive o Gabriel, eu tive uma crise. 4 meses depois eu tive uma crise. Minha mãe que estava de plantão, e foi minha mãe que fez a lavagem estomacal. Né? Foi minha mãe que me pegou ali, não sei o que, mas aquela onda toda, é nada não, é nada não. Na faculdade, Você tentou com remédio? todas as vezes foram com remédio. Eu vou te falar o porquê.
Ah, na faculdade eu tava bem na faculdade, eu sempre fui muito focada assim, se eu botar uma coisa na minha cabeça, Deus que me defenderá. Se eu não tiver a melhor nota, eu fico louca, eu Uhum. sou, sabe, aquela assim, não, tem que ser perfeito, tem que ser muito bom e tal. Nós devemos ter algum E parentesco. menino, você parece meu primo demais. Você não tem noção do tanto que você parece um primo meu. Olha, pensa. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de você, tenho um carinho tão grande por você, por conta do tanto que você se parece com ele. E é um dos primos que eu mais amo na vida, assim, que eu tenho de irmão mesmo, sabe? Que legal, que legal. Aí, na faculdade, eu estava no final já, eu estava fazendo a monografia, aquilo é um inferno, Aham. né? Você vai passar por isso daqui uns dias, mas a sua já deve estar Uhum. pronta. Eu sei, você é um cabo Na minha cabeça preparado. tá pronta. E aí eu tinha já 17 dias, praticamente 13, 17 dias, um monte de dias sem dormir, quase nada. Eu dormia minutos, dormia pouco, porque eu queria que a coisa ficasse perfeita. Altran, eu fiquei ruim do juízo e aí não tive condições de ir para a faculdade, não estava tendo condições. E aí tomei um monte de remédio, fui parar no hospital, no pronto-socorro. Eu estava nessa época morando na cidade dos meus tios, né, na cidade natal do meu pai. E a manhã, que é a esposa do meu tio, que eu chamo de manhã, me levou para o hospital junto com meus primos e tal, e aquela onda toda. E ela ligou para minha mãe e falou: ai, Priscila passou por isso, fez isso. Ela, ai, quer chamar atenção. E tal. Era uma situação assim, eu e minha mãe, a gente tinha uma situação um pouco complicada. Hoje, como eu te falei, tá melhor. Aí, depois disso, eu me recuperei. E aí terminei a faculdade, voltei a morar na minha cidade. Essa é uma coisa que E todo mundo, te interrompendo um instantinho, Priscila. Essa é uma coisa que todo mundo fala, né? Ah, tá só querendo chamar atenção, né? Tá querendo, né? Eu também pensei assim uma época da minha vida. eu também pensei assim uma época, Altran, porque eu soube de uma moça que havia se matado. E eu falei: pra que isso, cara, sabe? É pra chamar atenção, pendura a melancia no pescoço. Eu falei isso. Mas a gente paga com a porra da língua mesmo, não tem jeito não, É. sabe? E aí, eu nessa época eu melhorei e tal, tava morando em Piauí, fazendo, todo final de semana fui morar com uma amiga minha, porque minha mãe não me aceitou na casa dela. O pessoal tá perguntando que curso tu fizeste. Não fala Eu não. fiz administração com habilitação em marketing. Fiz mesmo por fazer. Não foi assim. Eu pensava em fazer medicina antes, eu sempre quis fazer medicina, ginecologia, obstetrícia, ir para essa área. Mas a preguiça de estudar era maior que eu nesse momento. Um menino pequeno, com raiva da vida, com raiva da mãe, sabe, revoltada com o mundo. Eu saí de uma escola porque uma coordenadora chegou para minhas colegas e falou que não andassem comigo não, porque eu tinha um filho e tinha vida sexual ativa, então que não andassem comigo não, sabe? E aquela coisa toda. E eu só queria ser uma pessoa normal no meio das meninas da minha idade, Uhum, uhum. sabe? Independente do meu filho. Eu só queria ser uma pessoa normal. Mas a própria coordenadora da escola chegou e eu senti que todo mundo tinha se afastado. É uma amiga minha que hoje mora na Áustria. Chegou e falou assim: ó, Edna falou isso pra gente. Ah, moço, eu fui na mulher, na coordenação, eu grudei aqui nela, assim, fui pra cima. Se o povo não chega, ia ser uma merda. Nossa Senhora. Porque do mesmo tanto que eu sou amor de pessoa, eu sou braba. E aí, nessa que eu voltei para Piauí, estava morando com uma amiga minha de muito tempo, que foi quem me abriu a casa dela. Ela tinha uma filha pequena, estava passando por um relacionamento problemático, que o ex-marido dela estava usando muita droga. Uhum. E aí eu fui a braba e botei ele para fora de casa, sabe? Ajudei a criar a filha dela. E a gente era muito irmã, assim, sabe? Muito amiga. E cantando e trabalhando. A situação era apertada, a situação era ruim, porque eu tentava fazer a grana, ela também estava sem trabalhar para comprar comida para a semana, pelo menos para a criança, entendeu?
Um tempo antes eu tinha passado numa situação que eu não tinha o que comer dentro de casa. Eu passei 5 dias de jejum forçado, porque eu não tinha comida, né? Então foi assim, na água mesmo, sabe? Aham. Umas coisas assim. Mas tocava de 9 da noite às 5 da manhã por 50 conto a fazer a feira, Entendi. né? Porque era o que dava. E aí, beleza, nessa época tava tudo tranquilo. Mas a gente ainda tinha uma vida assim um pouco mais regrada, eu só passava final de semana, digamos assim, perdendo noite, mas tentava suprir o sono durante o dia, porque eu já tinha percebido que quando eu não dormia eu não estava bem, Uhum. né? Mas de boa. Aí passou-se um Já tempo, vale aí, Priscila, dando uma pequena interferida, já vale aí a dica, né? Se você quer ter saúde, se você tem foco em saúde, o sono ele é fundamental. eu fiz uma live com o doutor Adolfo, vou fazer outra esse final de semana, e a gente estava conversando sobre isso. Ele falou assim: o primeiro pilar, alimentação. Eu falei: eu boto sono. Porque eu acho que a pessoa sem dormir, porque você consegue passar 10 dias sem comer, Altran, mas sem dormir 10 você dias não sem dormir você não consegue. consegue. É isso aí. 3 dias sem dormir, você surta que você não sabe nem para que lado você É, está indo, é verdade. sabe? Exatamente. E aí, eu estava sempre tentando priorizar a questão do sono. Comecei a trabalhar numa empresa depois, eu era motorista para engenheiros da Petrobras, que estavam fazendo gasoduto na minha área lá. E Uhum. aí e tava tudo tranquilo e tal, e depois eu consegui uma vaga na mina. Eu era operadora de escavadeira e de caminhão fora de estrada, tá? Cara, tu já fez tudo mesmo. Sério. Já operou até escavadeiro. Incrível. 284 toneladas a escavadeira que eu trabalhava, né? Eu fui a primeira mulher no Nordeste a trabalhar com equipamento daquele tamanho. E eu tinha o maior orgulho da vida do que eu fazia, sabe? Altran, eu era a pessoa mais feliz da vida fazendo aquilo ali. Nessa época você estava bem, psicologicamente você estava tranquila. Tava, eu achava que tava, assim, Certo. tava. Só que aí eu comecei a ter uns probleminhas no trabalho e mina é turno, Certo. né? A gente trabalhava de 6 às 15, de 15 às 0 e de 0 às 6 da manhã. Quando o seu corpo está se adaptando, você muda de horário. Eram Aí 4 dias vai. em cada horário. Meu irmão, eu comecei a ficar ruim. Eu comecei a ficar ruim. Nessa época foi quando eu precisei, tinha uns 10 meses que eu estava lá, foi quando eu precisei fazer cirurgia para tirar Uhum. o útero, porque eu tinha 160 dias menstruada e eu comecei a ter tipo contrações e o médico, eu nunca vi dizer que sente dor no útero. Eu falei, você tem um? Por quê, né, meu irmão? Boa pergunta. Você sabe o que é isso, bebê? E aí, É. assim, tive que tirar ele, você tem certeza? Porque se você quiser ter filho, eu falei, meu filho, já gastei minha sorte ali, não vou. Então, e eu comecei a ter uns problemas na mina de eu não descia. Porque toda vez que eu descia para comer, eu vomitava. Uhum. Eu passava mal. Porque eu tinha que comer muito rápido. Por conta de produção. Você sabe, tudo é produção, produção tem que Sim. fazer número, é número. E aí eu comecei a abrir mão disso. Aí eu pegava um lanche de manhã, na mão ou de tarde, do horário que eu fosse entrar na máquina, né? Me dá aqui o lanche, que era pão com mortadela e margarina, né? Não? Aquele suquinho de uva ou de maracujá da fruta, só que não, que é Uhum. açúcar puro. Uhum. E comecei, e aí levava, e aí em cima da máquina mesmo eu não parava, eu só parava se tivesse que abastecer, sabe? Ou parar para fazer um xixi e tal. Mas ali, era em cima, em cima, em cima. E aí meus números começaram a crescer muito, mas porque eu não parava, entendeu? Não é porque eu era melhor e tal, mas era porque eu tava ali, eram 9 horas, 8, 9 horas em cima da máquina, entendeu? E aí isso começou, o gerente de produção de equipamento me chamou e falou, vão foder com tua vida. Tu abre teu olho, cuidado. Estão querendo te derrubar. E aí eu comecei a sentir uma coisa assim, e aquela coisa de pé de noite, não sei o que lá, eu comecei a beber. Hum. Henrique, eu estava bebendo todo santo dia, porque eu queria esquecer os problemas, sabe? E não era dizer assim, eu bebia
sei lá, uma latinha não, era todo dia um litrão, você sabe, um litrão que a gente tem no Brasil, eu bebia todo dia um litrão de cerveja, né? Aí eu ia dormir tranquila. Só que aí passou o tempo e o litrão não estava mais sendo suficiente, eu tinha que ser um litrão e meio. E isso eu estava todo dia desse jeito, todo dia desse jeito, todo dia desse jeito. E aí eu entendi que eu estava indo pelo mesmo caminho que meu pai. Meu pai era alcoólatra, Entendi. né? E aí eu falei, cara, se eu não parar nisso aqui agora, eu vou me fuder assim muito, sabe? Eu vou me acabar. E aí eu parei, quando eu tomei a decisão de parar de beber, eu tinha Legal que você tomava essas decisões, né? De parar de beber e tal. Isso é muito eu, eu, interessante. eu Você não sempre deixava a tentei. vida correr solto, né? Quando eu deixava, não dava certo, sabe? Uhum. Aí eu tentava puxar e tomar as rédeas da situação. Eu tinha passado por um relacionamento um tanto muito complicado, sabe? E isso só fez piorar a situação. Aí vai coisa do sentimento do coração e vai coisa da, sabe, de trabalho, aquela coisa toda. E os colegas, o supervisor, que eu tinha o maior carinho por ele, o pessoal começou a falar coisa para ele, ele começou a ir contra mim. E aí me acusou depois de umas coisas assim que eu não havia feito. Depois ele me pediu desculpa porque ele entendeu o que foi que aconteceu, mas muito depois, sabe? Eu já tinha Uhum. passado por tudo de ruim. E aí eu parei de beber. Quando eu parei de beber, eu caí. Foi quando isso, do, 3 dias depois que eu parei de beber, foi ligeiro. Eu tive a primeira crise de pânico e ansiedade dentro da mina. Eu me recordo que eu me recordo da situação de eu acordando. Eu não sei como fui parar ali naquele banheiro, não sei como foi que aconteceu, Nossa. de um colega de trabalho assustado, com os olhos arregalados, olhando para mim, sem entender o que estava acontecendo, e eu chorava muito e me tremia muito, sabe? Ali foi a primeira crise. Aí eu fui para o hospital, me levaram para o hospital, e aí, foi uma crise e tal, aquela onda toda e tal. Tá de boa, tá tranquila, sabe? Deu 2 dias de folga, de folga não, de licença, de atestado, e volta que tá tudo bem. Aí eu voltei, outra outra crise feia, sabe? E eu comecei a ter pavor, horror, medo. Eu não, é uma coisa inexplicável de trabalhar com a coisa que eu mais amava de fazer, sabe? E aí eu só chorava, eu só chorava, eu só chorava, e aí começaram os pensamentos, né, na cabeça de morrer, e aquela onda toda. E aí eu passei pelo primeiro profissional que me falou que eu estava naquela situação porque eu queria, né, um Aham. psiquiatra renomado da região que falou, mas ele me passou o Rivotril, né? Você tá assim porque quer, mas também com o Rivotril, sabe? É bem bacaninha mesmo. Aí aí depois de uns dias eu tentei suicídio pela primeira vez, no caso nessa situação. E nessas tentativas eu tive colegas de trabalho que me mandaram mensagem, pessoas que eu tinha o maior carinho, o maior amor da vida, que eu, sabe, mas que me mandaram mensagem falando, na próxima vez me avisa antes que eu vou te mandar chumbinho. Ah, Nossa. e essa menina que entrou e que tá aí agora, ela sabe da situação toda, ela também trabalhava lá. A Rutiane? É. E eu acho que foi uma das, sei lá, eu não sei se, eu não desejo nem pro meu pior inimigo o que eu senti naquela época que eu passei, e eu tentei suicídio naquela época 13 vezes, eu fiquei em coma várias dessas vezes, eu tive parada cardíaca, a última vez foi muito, muito, muito séria, e essa é uma coisa mais louca, assim, eu escutei o médico conversando com minha mãe, também te amo, Ruth. Uhum. Eu escutei o médico conversando com minha mãe, Interessante. eu estava em coma, escutei
o médico conversando com minha mãe e falando o corpo dela não está mais suportando, eu não sei se eu vou ser capaz de salvar ela da próxima vez. Nessa última vez eu tinha tido 2 ou 3 paradas cardíacas, eu não me recordo. Eles tiveram que passar um acesso aqui para a medicação direto para o coração. Foi assim, sabe? E muitas dessas vezes, meu filho viu a situação. Meu filho estava nessa época ele estava morando comigo, ele viu a situação de me pegar daquele jeito, sabe? De me ver naquela situação. Só que assim, o que eu te falei que eu ia te falar antes. Eu nunca tentei nada com um carro, com a moto, pular de um prédio, nada que fosse visualmente impossível de se olhar. Eu não sei exatamente como explicar isso, mas eu vou tentar o meu máximo. Eu sempre pensei, a dor é só minha. Eu tenho que acabar com a minha dor. Eu que tenho que terminar com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Então, eu não posso fazer com que as pessoas sofram mais do que elas já estão sofrendo. Então, se eu bater um carro, vai dar um trabalho. Eu pensava até no trabalho que os outros quando tava, sabe? E eu não quero machucar ninguém. Eu não quero machucar nenhum bicho. Eu não quero machucar. É só eu que posso me machucar. Só eu que posso acabar com isso aqui. Entendi. Sabe? Por isso a medicação, por isso. E na realidade nunca fiz nada que pudesse me colocar numa situação de ter que precisar das outras pessoas também. Tipo, se eu me jogasse com o carro, eu poderia não morrer e ficar numa cadeira de roda, dependendo de alguém pro resto da minha vida. Entendi. Sabe? Entendi. E não era isso. Eu queria acabar com a minha dor. Porque se eu for tentar colocar em palavras o que é uma dor da depressão, ou você sente muita dor física, ou você não sente nada e você se sente muito vazio por você não sentir nada. Sabe? É algo. Você não vê cor, é tudo muito cinza. Você não tem prazer em levantar para nada, você não. Sabe? É complicado demais. Mas nessa última vez que eu ouvi o médico falando, eu juro pra você, eu chorava no meu coma, tentando falar, me deixa morrer. Por favor, me deixem morrer, porque eu só quero acabar com essa dor. E quando eu acordei, eu falei, cara, eu tentei 13 vezes me matar e o capeta não tá querendo concorrência lá embaixo. Então, a minha dor é viver com essa dor. A minha missão é viver com essa dor e eu que me vire com ela. E aí eu vou ter que viver tomando remédio. Foi aí que você deu o estalo de que a saída não era essa, né? Não era essa, porque todas as vezes alguém... Henrique, eu morava sozinha no último ano. Meu filho já não estava mais lá. Ou eu tô louca? Acho que não, já não estava mais lá. Mas todas as vezes um vizinho chegava e me salvava. Incrível. Você ainda tem alguma missão aqui? Todas as vezes. Eu sou espírita e mesmo sabendo de tudo, mas a dor é muito grande para você não tentar acabar com ela, entendeu? E aí, naquele momento eu falei, cara, não vou ter muita coisa que fazer não, sabe? Vou ficar aqui. Você conhece o lítio, né? Você conhece a medicação lítio? Sim. Meus rins pararam, eu fiquei 53 dias no hospital, entre bota catéter e tira catéter por conta do lítio. Eu tive a nefropatia aguda por conta da medicação. Nefropatite? Acho que é isso, não, eu esqueci. Então, assim, eu falei, cara, eu vou ter que sair dessa, ou então vou ter que conviver com isso. E aí eu comecei a conviver com essa situação de
é tomando 8 remédios por dia e viver desse jeito. E ó, eu vou falar pra vocês, não é uma coisa barata, sabe? Você Apesar ainda de estava minha mãe. nessa época você ainda estava no Brasil. Uhum. Minha mãe conseguia muita amostra grátis por conta de ela ser médica e tal, mas algumas medicações não tinha jeito, sabe? E ah, comecei a ver assim. Aí, nessa época, meu psiquiatra falou, cara, por que vocês não tentam tirar ela um pouco desse quadro, onde ela está agora? Tirar, mudar os ares, ver se, né, de repente dá uma melhorada no ânimo, e aquela coisa toda. Só que eu tinha medo de ir no mercado, eu tinha medo de ir ali, eu tinha medo de fazer, porque eu tinha crise de pânico no meio da rua, né? E aí eu fui pra. Aí foi quando minha mãe conversou com minha irmã, e aí pensaram na possibilidade de eu vir pra cá. Eu vim pra cá dopada, né? Minha irmã foi me buscar. E aí me inscreveu numa aula de inglês, aí ela sempre me levava para os Isso foi que ano, lugares. Priscila? 2014. 2014. É. E essa brincadeira foi de 2010, 2011 até 2015, na realidade, né? Mas final de 2014 e início de 2015. Certo. E aí eu vim pra cá, fiquei um tempo aqui com ela, eu comecei a conseguir sair, tomando minha medicação, tomando tudo, sabe? Aquela coisa toda, dopada, porque a medicação eu ficava assim, Você ficava sabe? grogue, né? Uhum. Era remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para deitar, remédio para isso, remédio para aquilo outro. E aí eu comecei aí eu vim, aí eu fiquei aqui 2 meses e meio, voltei pro Brasil, passei pela perícia, o médico lá rejeitou, negou, ele disse que depressão era piti, coisa de gente que não tinha o que fazer. E aí, é, e aí a gente entrou com um pedido de revisão e foi a primeira vez que minha mãe foi comigo. E aí a médica lá me deu 2 anos de afastamento por conta de. Ela falou, cara, que absurdo. Ela tem um irmão que tem um esquizofrênico e o outro Uhum. tem depressão, né? Ela falou, como é que um colega fala um absurdo desse e tal? Mas cada um, né, na sua maluquice. E aí eu voltei para cá para visitar minha irmã, para ficar mais um tempo com ela. Eu falei, cara, né, se eu posso ficar lá um tempo, né, tomando minhas coisas, pelo menos lá, trouxe medicação para 5 meses, que era o tempo que eu ia passar aqui com ela. Só que aí eu conheci meu marido. Aí eu conheci ele e 11 meses depois a gente casou. Foi ligeiro. Foi ligeiro. Isso lá aqui no Brasil. Não, aqui. Ah, você já estava aí já, tá certo. Eu fui pro Brasil, passei pela Coisa boa. perícia, passei 5 meses no Brasil, aí voltei para cá e foi quando eu conheci o Doni. E aí, na primeira semana que a gente se conheceu, eu abri todo o jogo para ele, eu expliquei toda a situação, eu falei para ele tudo que eu já tinha feito, tudo que eu tinha passado, falei para ele que eu tinha meus momentos muito bons, mas também tinha momentos muito ruins e que eu ficava prostrada na cama sem conseguir levantar, sem conseguir sair, sem conseguir ver gente. E falei, agora é a hora de você correr ou você ficar. Você decide. E E aí ficou, né? ele chorou, me abraçou, ele falou, não vou para lugar nenhum e tal, e me aceitou do jeito que eu sou, com toda a minha maluquice, que eu sou isso aqui. E o que mais interessante, Henrique, é que todo mundo sempre, quando as pessoas ficavam sabendo Priscila, depressão, mas Priscila sempre tá rindo. Como assim? Uhum. Ela é a pessoa mais alta astral que eu conheço na face da Terra? Como assim? A gente tenta esconder muito os nossos problemas embaixo do tapete. A gente sempre faz muito pelos outros e deixa os nossos problemas de lado. Sabe? Quando eu fiz um post esses dias falando que a gente precisa pensar mais na gente e não é egoísmo isso, sabe? É porque a gente tem que se cuidar primeiro, porque a gente não tem condições de ajudar ninguém se a gente não estiver bem, Exatamente. sabe? Exatamente. E, assim, resumidamente, na questão da situação toda, foi isso. Foi isso, assim, Mas, assim, eu vivo aqui
vão fazer 5, 6 anos, meu Deus, só foi 2015, a gente, 2021, né? É porque 2020 foi um ano tão esquisito. 2020 praticamente não aconteceu, né? A gente ainda tá vendo se a gente consegue entender o que Pois aconteceu é, em para ver 2020. se recupera ali, se bate ali, É. sei lá. Mas há 6 anos aqui, aí 2000, aí nesse tempo, Henrique, fast food aqui é barato demais. Você sabe que você já, né, já esteve nos Estados Uhum. Unidos, você sabe o quão É barato barato é. demais. É barato demais. E comer saudável aqui é caro, né? Uma Uhum. salada aqui é um negócio caro. E entre uma salada e um McDonald's, eu ia comer o McDonald's, meu filho. O McDonald's era eu com eu mesmo. O McDonald's era comigo, sabe? Mas ah, aí 2017, já entrando na 2017 foi faixa. quando você conheceu o low carb, né? Você falou. Aí 2017 eu tava para ir pro Brasil, né? E aquela coisa, eu falei, rapaz, eu quero ir mais magrinha. Uma amiga minha falou assim, rapaz, tem um negócio de low carb aí, ó. Eu falei, o que é isso? Ela falou, você tem que contar o tanto de carboidrato que você come por dia. Eu falei, come o quê? Come tudo, mas você conta. Aí eu falei, rapaz, tá bom. Aí eu tava fazendo low carb comendo aveia, quinoa, O low carb, assim, bem, bem interessante, né? quinoa, aveia, batata doce, né? Mas você tava O que contando tudo. contava, mas eu perdi 1 quilo e ganhava 3. Outro problema também que eu tenho. Eu sempre tive problema com. Sempre não. Como eu passei um tempo de privação na minha vida, de não ter o que comer realmente por falta Aham, de grana, sabe? aham. E eu passei 1 ano e meio, quase 2, na época da faculdade, comendo miojo. Eu comprava 15 miojos por mês, dividia no meio para dar para os 30 dias. Nossa senhora. Era, Miojo Maguinho. todo dia. Miojo todo dia. Quando eu vejo alguém falar assim, enjoei de ovo, vá lá. Porque enjoar é você ter que comer miojo porque você não tem condições de comer outra coisa. Entendeu? E, ai, é porque você tem a opção de enjoar. Quando eu vejo alguém falar assim, ai, não quer, passa fome pra tu ver se tu vai recusar alguma coisa na tua vida mais. Minha Ai, tu avó tinha uma come. frase que era exatamente isso. A fome é o melhor tempero da comida. Pois é. Ai, tu tá comendo fígado de novo? Tô. E daí? Ah, bom. Vai ficar sem comer pra você ver uma coisa? É. Você vê como é bonita, como a cara da fome é linda. Só que não. E aí, só que eu tava assim, né, cara? Por conta dessa situação, eu associo isso. Hoje eu tava até conversando com Cira, a psicóloga que eu sempre faço a live com ela aqui. Eu associo a minha falta de controle com a comida depois dessa época que eu passei, por conta do que eu passei. Porque eu tava comendo, Henrique, eu comia, até passar mal, eu vomitava. Eu comia, vomitava. Eu Tava desenvolvendo bulimia, bulimia né? nervosa. Não, Uhum. eu desenvolvi bulimia nervosa, né? Ainda teve esse BO também. E hoje, se eu como um pouco além da medida, eu vomito. Mas isso aí já é automático. Não sei o que foi que aconteceu, não sei, né? É o body food aí falando que é low carb flexível. Aham, era flexível que só. Sabe? E assim, aí, como eu não tinha controle esse negócio de contar e tal, comer, aí eu comia quinoa, comprava uma salada de quinoa desse tamanho, e eu comia aquela salada de quinoa todinha, porque eu achava que era low carb. Mas se é low carb, eu posso comer toda. Porque quando a gente. E naquele momento, Henrique, eu não estudei, eu não sentei para ler nada, sabe? Eu não pesquisei absolutamente nada. Diferente de você e outras pessoas, com a maioria das pessoas, eu não caí no site do Dr. Souto, no blog dele, sabe? Eu vim conhecer o Dr. Souto, eu já estava na carnívora, já tinha tempo. Interessante. Você é exceção, né? Porque todo mundo Eu começa a sou do tomar. contra, eu sou do contra, né? E assim, eu fiquei naquela coisa assim, em 2019, eu ia para o Brasil novamente para fazer uma cirurgia plástica para corrigir os peitos que o médico tinha feito uma merda antes, né? E aí eu falei, eu tenho que perder peso, porque senão eu vou gastar meu dinheiro à toa. Né? E aí eu falei, doutor, e quanto é que já fica para fazer uma lipo junto? Né? Porque eu já quero sair daí Gisele Bündchen.
Eu quero sair daí já toda totosa. E aí ele passou o valor e tal, e eu fui pro Brasil pra fazer, só que eu não saí de lá, Gisele Bündchen. Gente, vocês não vão fazer lipo achando que vocês vão sair de lá magro, não. Não sai. A lipo, ela corrige detalhes, mas a gente acha que vai sair de... Eu, na minha cabeça, não tinha pesquisado nada, não tinha feito nada, né? 4 dias depois que eu fiz sim, eu perdi peso 12 quilos antes de ir para o Brasil na cetogênica. Eu comecei a me controlar um pouco mais, tentar, sabe, aquela coisa assim, e aumentando sempre a quantidade de carne. Mas, como eu sempre ouvi de minha mãe, que carne demais casa dando no rim, eu ficava naquela coisa de comer com medo, né? Uhum, uhum. Porque é o que a gente sempre escutou dos nefrologistas, que se a gente comer carne demais, a gente Carne vai demais dá danificar. problema. E aí, eu fui pra. Aí, quando eu fui pro Brasil e tal, eu tava com 78 quilos no dia da cirurgia. Não É, você feliz, tava, né? você Mas falou que chegou até 96. Você estava 96. tranquila, né? Nessa época Noventa e 78. seis eu cheguei na época que eu ainda estava casada. Na realidade, 96 que eu me pesei. Eu já tinha começado a controlar a boca, mas eu cheguei aos 3 dígitos, com certeza. Uhum. Com certeza. E eu tenho 1,57 m, 58. É peso É demais. peso. É muito peso. É muito peso, sabe? E aí, eu nessa coisa toda de correr atrás e tal, aí tava com 78 quilos, melhor do que tava antes, né? Obviamente. E aí, eu, 4 dias depois da cirurgia, foi 5 dias depois, eu conheci a carnívora. Eu tava passando no Instagram, eu não sei o que lá, e aí eu caí num desafio dos carnívoros. Desafio da carne de 15 dias, não sei qual foi, no mês de fevereiro. Aí eu falei, rapaz, eu vou cortar um negócio que eu não gosto, né? Voltando só um pouquinho, outra. Nesse tempo que eu tava aqui, eu tinha dias que eu não conseguia levantar da cama. Mas eu me forçava porque eu tinha que trabalhar, tá? Eu Isso não, sob efeito de medicamento, né? eu ainda tomava uma medicação, eu evitava tomar todos os dias por conta do efeito ressaca que me dava, sabe? Uhum. E tomava remédio de dormir todo santo dia, tá? E Nossa. mais, e mais a melatonina, que meu psiquiatra tinha falado, como aqui é legal e é fácil de achar, para eu começar a tomar para me ajudar. E eu sempre que eu escuto, eu falo, quando eu escuto você falando, eu fico, cara, é muito verdade. O remédio de dormir, gente, não é bom, não. Ele capota a pessoa, ele derruba você, porque ele não deixa você passar pelas fases do sono que você precisa para você ter aquela coisa de recuperação. Ele derruba você, mas é muito, sabe? E assim, aí voltando, aí eu comecei a fazer a carnívora, né, nessa semana, e aí minha mãe, você tá se comendo carne, não sei o que lá, você vai acabar seus rins, não sei o que lá. Não, mãe, é só um desafio, só um dia. Só que nessa madrugada, só que nessa madrugada eu comecei a estudar, a pesquisar na realidade. Aí eu achei Shawn Baker, eu achei o Paul Saladino, eu achei a. Esqueci o nome dela agora, uma loira. Eu sou ruim com o nome. E aí eu falei, cara, esse povo tá comendo só carne e eu tô comendo mato, a força, a pulso. Não é possível um negócio desse. E aí eu falei, cara, vou ficar. No oitavo, nono, 10º dia, eu já não estava mais precisando da medicação para dormir. Olha só. E eu já não estava mais. Não é a Michaela, não, body food. Não é a Michaela, não. A Michaela é a filha do Jordan, né? Jordan? Do Jordan Peterson, exato. Não, não é ela, não. É uma já mais da minha idade, assim, 40 e poucos anos. E aí rapaz, não tô tendo oscilação. Henrique, eu estabilizei. Porque eu tinha momento de euforia e tinha momento de down, que Sim. eu sou bipolar, sabe? Eu tenho um transtorno depressivo maior. Sou bipolar. Tenho ansiedade, sabe? Cara, eu fiquei coisa estranha. Só que como eu estava no Brasil,
visitando o povo, né? Não é todo dia que a gente vê um acarajé, né? Aqui a gente não vê essas coisas, É. sabe? Um cozido com pirão, aquela farinhazinha boa lá da Bahia do Uhum, Nordeste, uhum. sabe? Aquele cozido de verdura com carne e aí faz o pirão daquele. É perfeito, né? E aí, mas assim, eu senti, aí eu comia um dia, mas depois eu voltava. Eu comia bobagem ali, um negócio assim, mas no outro dia eu tava certa, sabe? Entendi. Comendo minha carninha, não sei o que lá, um queijo. E eu falei, cara, que negócio interessante. E eu comecei a me sentir melhor. Eu comecei a me sentir melhor e eu fui vendo o quão a coisa da felicidade vindo. Não era, não sei se era só, não sei explicar. E uma amiga minha que foi vegetariana, vegana, ela falou assim, me fala como é que tu tá se sentindo. E ela voltou a comer carne. Porque eu vi sobre isso, mas eu tô pensando ainda, sabe? E nessa, quando a gente estava lá no Brasil ainda, o Doni também foi nessa época, eu sentei com ele, conversei, eu falei, eu preciso de sua ajuda, eu quero perder peso. E nessa eu ainda estava só com a estética na minha cabeça, Henrique, Uhum, sabe? uhum. Eu quero perder peso, eu preciso perder peso por conta da minha coluna, por causa do meu joelho, eu não tenho mais 20 anos de idade, eu preciso emagrecer e tal, você também precisa emagrecer, e eu preciso que você me ajude nisso. Aí ele, só comer carne, eu falei, só comer carne. Você pode até comer um negócio se você quiser, mas eu só vou comer carne. Eu não pode ter mais pão dentro de casa, não pode ter mais macarrão dentro de casa, não pode ter mais nada dentro de casa, que eu preciso da ajuda. Na Rua do Sapo. É isso mesmo, Lidiane. E aí, melhor acarajé da vida. E aí a gente chegou aqui, foi no dia 5 de maio, a gente começou a fazer. E, Henrique, eu nunca estive tão bem na minha vida. Eu não me lembro de um momento na minha vida que eu me senti tão bem. Eu ainda continuei tomando a medicação de dormir só por um tempo, tá? Não todos os dias. Eu tomava eventualmente quando eu sentia que eu ia ficar, eu dava tipo assim 11 horas da noite. Eu tomava porque eu precisava dormir para acordar cedo para trabalhar, mas eu nunca me senti com tanto gás, nem quando eu tinha 20 anos de idade, cara, sabe? Aquela coisa da disposição de querer aprender, de querer levantar, de querer sair, de querer ver a vida. E Aham. aquilo assim me deixou maravilhada. E aí aí eu li aquele livro O Milagre da Manhã, Sim. né? Que me ajudou muito. Eu comecei a fazer diário, aí eu comecei a mudar os hábitos, e acordar mais cedo e tal, sabe, fazer tudo o que eu podia para minha melhora, para estar melhor. E o Doni chegou para mim e falou: Cara, você tá bem como eu nunca lhe vi, sabe? E eu, cara, aquilo ali, eu fiquei extremamente feliz de estar bem, sabe? E ano passado, eu fui para Montreal visitar meu primo, e aí o dono de folga e tal, abriu uma exceção de 7, 8 dias. Altran, desde 2014, 2015, eu não pensava em suicídio. Foi Me só abrir veio a à mente. exceção, obviamente. Não foi assim, eu não vou dizer para você que eu não abro exceção, eu abro sim, abro de um dia, no máximo dois. Mas eu dei muito espaço para o açúcar agir realmente da forma que ele, você sabe, Uhum, uhum, sabe? Apesar de que uhum. ele age ligeiro, obviamente, mas eu não sei explicar de que jeito é que o depressivo, sabe? E isso vai de pessoa para pessoa, tá? E aí eu falei, meu Deus, eu tava bem. E eu comecei a descer naquela semana, e aí no dia que eu pensei em morrer, eu falei, cara, eu sei o caminho, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com minha família, eu não posso fazer isso comigo, principalmente comigo, sabe? Porque sou eu primeiro. E aí eu voltei, assim, eu abro minha sessão. Hoje em dia, minhas exceções é uma banana, e eu digo que é exceção, porque a banana me dá uns quiprocó de vez em quando, e eu como ainda umas berries, que eu gosto muito de comer berries, né? Blueberries, strawberries e mirtilla, essas coisas assim. Mas eu como congelado e como de vez em quando, mas
99% do meu tempo é comendo carne. Ovos, eu descobri que eu tenho um probleminha, então tenho que fazer aquela limpezinha básica. E meu filho veio nos visitar Pois esse é, ano passado. você contou, né? Você mandou até Eu mandei pra você o Aham, negócio, né? aham. Ele veio nos visitar e ele tava comendo todas as besteiras, porque lá no Brasil tudo é muito caro e chocolate aqui é barato pra caramba, Uhum. sabe? Meu Deus do céu, um negócio louco. E aí, Ferreiro Rocher, ele tava comendo uns pacotes, porque é muito barato. Não, tem que comer mesmo, não sei o que lá. Só que quando ele tava aqui em casa, eu falei, Gabi, se você quiser, eu compro as coisas pra você fazer, né, pra você comer. Mas você faz, eu não vou pra cozinha fazer comida pra ninguém, não. E ele, não, eu como que vocês comerem. Ele tava comendo carne com a gente, Aham. né? E Entrou no aí, ritmo. entrou no ritmo, e ele chegou no Brasil e começou a me mandar fotos dos Dos pratos pratos. dele. Bicho, cara, eu lembrei de você, lembrei do Diego, lembrei da Ana Maria, que também é o exemplo para a filha dela. Sabe? O exemplo puxa, meu irmão. Não tem jeito. Ele não. Ele estava feliz porque meu filho nunca me viu tão bem, sabe? Com disposição de sair para trabalhar aquela onda toda. E ele chegou lá e começou a mandar fotos. Ele falou: Não, mas eu estou comendo minhas coisas no final de semana. Eu falei: Não tem problema. Não- E foi assim que eu comecei, Uhum. sabe? Então vai por esse caminho. E mãe, rapaz, tudo agora ele vai comprar as coisas. Mãe, mas tudo tem soja, tudo tem óleo de semente, tudo tem açúcar. Porque, porque eu plantei ali. E aí ele mandou o estudo que eu mandei para você. Eu falei, Uhum. Henrique, eu tô tão orgulhosa. Porque assim, tem esse tipo de coisa assim que a gente quer dividir, porque é tão gratificante de ver que de onde você saiu, de onde você esteve, de onde eu estive, na situação que eu estive, que eu era exemplo de quê, gente? Eu era exemplo de derrota. Eu era exemplo de como você não deve ser, como você não deve seguir a vida. E, e meu filho tá, sabe, mãe, olha, sabe? Né? Eu fiquei tão orgulhosa, Henrique, assim, eu sou muito orgulhosa dele, mas orgulhosa Aí ele de falando aí, mim ó. também. É ele, né? Gabriel Rosto. Aí, ó, a orelha chega e esquenta. É isso aí, garoto. Esquenta mesmo. Sabe? E eu sempre falo a ele, falo, filho, não seja mais do mesmo, sabe? Você tem que ser um médico diferente, estude, saia da caixinha, não aceite tudo como é desse jeito, tente saber mais e buscar mais, sabe? Porque demais, cara. Assim, eu tô poço do orgulho, todo esse Que menino, legal, que legal. Me sabe? fala uma coisa, Priscila. Você ainda toma algum medicamento? Nada, Nenhum dos 8 nada. medicamentos que você tomava? Não, oito foi antes, pouco antes de vir, mas eu já cheguei a tomar 16 de medicamento por dia. Cara, é surreal, entendeu? Eu achava que você ia dizer assim, não, eu tomo um, né? Você não toma nenhum medicamento mesmo. Nada, nada, nada. Eu tenho ali o remédio para dormir que eu sempre tenho, que o psiquiatra falou, tenha, porque se acontecer alguma coisa, É melhor você dormir, é precisa melhor ter. apagar Porque do que. dormir, Henrique, é uma coisa que eu entendi, sabe? Não tem como você ficar sem dormir e você estar bem. Não existe essa possibilidade. E quando você associa isso com não comer excuse me, só um Quem é? segundo. Aí, tá aí pro braço, quer É, aparecer na live também. aqui, ó. Aqui, ó. Olha. Estão brincando aqui. A, a coisa de você dormir, gente, é sério mesmo. Esse negócio de ser, acorde cedo enquanto eles estão dormindo e deixe de dormir enquanto eles estão. Sabe essa história que eu escuto de um monte de coach falando? A Uhum. vontade que eu tenho é de voar e bater por cima. Gente, dormir é Tá tudo vida, errado. Exatamente. sabe? E aí você tira o açúcar da vida da pessoa. Tem uma qualidade boa de sono. Tirou o que não presta.
ali os óleos de semente tudo cagado, né? Tirou o açúcar, tirou as farinhas que não presta, tirou os negócios ali. Meu irmão, a pessoa vai ter uma... Se você tolera vegetais, se você tolera Massa. massa, eu não tolero. Eu tenho um problema que eu fico parecendo uma grávida quando eu como as coisas, sabe? É E eu isso só aí. vim, e eu só vim saber isso depois da carnívora, porque eu tentei reintroduzir algumas coisas. Não dá pra mim, e eu também não sou fã, não. E dá trabalho demais, gente. Carne é massa demais. Você bota um bicho ali, passou dos lados e acabou. É. Priscila, Sabe? você sabe qual é o grande lance? O que eu acho que falta na mentalidade dos profissionais de saúde e que falta e por consequência acaba faltando nas pessoas é que o profissional de saúde ele não se dá o direito de questionar o status quo e não Não. se dá o direito de experimentar. Porque é assim, tem que comer vegetais. Por quê? Por quê? Por que tem que comer? Porque a biodisponibilidade dos vegetais, a absorção do nosso corpo é mínima. É mínima. E eles sabem disso. Sabe disso porque eu vi isso na faculdade. Aí a pergunta é, por que tem que comer? É diferente de uma coisa é ter que comer, outra coisa é eu como quando eu quero, se eu quiser. Né? Outra Então coisa é, a falta pessoa isso, só entendeu? tem aquilo ali para comer, eu entendo. Claro, 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 Completamente. Mas se claro. você tem a opção de escolher o que você vai comer e você, não, porque fulaninho falou que eu tenho que comer vegetais, porque se eu não comer vegetais eu vou adoecer só comendo carne. Amor, vou fazer 2 anos aqui, ó, maio, sabe? E assim, fevereiro agora fizeram 2 anos, mas eu digo assim, né, bem bonitinha e bem certinha nas coisas ali, sabe? E tô aqui. Aí o pessoal, Pois é, e pra fazer cocô? Oi? Tô entupida até hoje, gente? pois é, pois é. Sabe? Mas e as fibras? Não tem fibra? Gente, sabe? Por favor. Essa doutrinação que existe de que os vegetais são santos e são absolutamente necessários e que se você não comer você vai Das passar freiras lá mal. dos montes dos. Exatamente. É uma Adoro coisa quando você que é fala uma isso. coisa é uma coisa que não faz nenhum sentido e simplesmente impede a pessoa, né? Impede o público leigo de experimentar. Eu Exatamente. vivo dizendo, cara, se você está comendo e não está dando certo, para. Não fique insistindo no erro. Né? Os nutricionistas querem que a pessoa insista no erro. O pobre coitado não vai para o banheiro, está entupido. Aí o nutricionista diz, tem que aumentar a fibra. Aumenta as fibras. Come Aí, aveia. aí entope mais ainda. E o nutricionista diz, porque você não está tomando água. O cara fica, o pobre do paciente fica assim, porra, eu Fez tô um comendo. bolo, uma massa desse tamanho na barriga. Exato. O cara já está inchado. As fezes não saem porque está tudo congestionado lá por dentro. E o cara quer que você continue comendo fibra e tomando água. Qual é o sentido que tem uma recomendação dessa? As pessoas não se questionam, tá entendendo, Priscila? Não, Não é se porque questionam. não, é tudo muito assim, ó. Eu tô muito cansado para pensar. Me dê o que é que você tá falando aí e eu vou engolir isso. É. Infelizmente, Sabe? essa É é a desse. realidade. E E eu assim, vou lhe dizer aqui, ó, a situação de dieta carnívora e saúde mental, não estou dizendo só por mim, não. Uma amiga minha que tem problemas sérios, seríssimos, tinha, né, a crise de pânico e mora até na cidade do Felipe. Ela começou ano passado, início do ano passado, botei ela, né, para andar direitinho, porque ela estava tendo crise direto, e ela viu a minha melhora, ela falou, Pri, tô melhor. Ela teve uma crise, eu fiz o trabalho de respiração com ela, que ajuda aquele do sniper, sabe qual é aquela, né? 77436, sim, e, cara, ela não teve mais crise. Ela teve crise quando ela abriu uma exceção. é isso aí. É isso aí. A E tu gente quer tem me que dizer que se entender. não é. Não tem estudo que prove. Tu quer melhor que é isso? E precisa estudo. Sabe? Pode precisar estudo para virar uma diretriz. Mas Sim. não precisa estudo para você. Não Não. precisa. Já tá mais do que provado para você. Qualquer pessoa que chegar para você, mas mulher, você tem que. O médico fulano de tal disse que você tem que comer fibra. Você manda ele enfiar o estudo, manda ele cortar o estudo e É comer lá a mesmo. fibra. Né? Pronto, papel é fibra. Papel é fibra. Né?
Porque não faz sentido, tá entendendo? Então, Priscila, eu acho que assim, eu fiquei empolgado com a sua história, tá? Eu não imaginei que você ia dizer que não usava nenhum medicamento, juro por Deus. E assim, Ah, isso não. só... Suplemento conta? Não, conta não, suplemento é Ah, suplemento. então porque eu tomo, eu percebi que usando magnésio e melatonina me ajudam muito. E é o que eu uso. Mas Mas mesmo que magnésio e melatonina contasse como medicamento, você sair de 8 medicamentos, 16 medicamentos, para, vamos tarja imaginar que preta, fosse tarja preta, para tomar 2 suplementos que são de origem natural, que cara, você acha em qualquer canto. isso é um processo de cura que nenhuma droga, nada no mundo tem capacidade de fazer isso aí. Não É, não. existe, não existe, não E eu vou existe. lhe dizer, eu já falar, Felipe, ó, Henrique, ah, eu não vejo, eu falei até com o Diego, se você souber, eu estou procurando um psiquiatra que trabalhe também com a questão alimentação. Eu gostaria muito de conversar com alguém da área, sabe, de psiquiatria, que também trabalha. Se algum de vocês souberem aí, me falem, porque eu queria muito entrevistar para que uma autoridade, porque pessoas, tem muita gente que só acredita nas autoridades, entendeu? E que eu Uhum. gostaria muito de entrevistar essa pessoa para que ele falasse com todas as letras que é importante sim, que já tem muito estudo provando que o açúcar faz muito mal para quem tem problema de transtorno mental, né? Tem muita gente, Henrique, me mandando mensagem, você não tem noção do tanto de gente que fala assim, mas se eu tirar o açúcar, será que eu vou melhorar? E é o básico, Sabe? né? Isso aí é o básico. Tirar o Tem uma açúcar moça, é o tem primeiro uma passo, né? moça, tem uma moça que sempre fala comigo, ela estava sofrendo depressão e problema de diabetes, não sei o que lá, não sei o que lá. A irmã dela segue a carnívora e ela, problema com a irmã, não queria pedir ajuda para a irmã, veio conversar comigo. Aí eu falei, cara, conversa com sua irmã que é melhor, que ela, né, é melhor, assim, não quero interferir nisso aí, mas assim, o que eu posso lhe dizer é corte açúcar, corte isso, corte aquilo. E agora ela tá com uma amiga que tá tendo crise de pânico direto e disse que tá com medo da amiga se matar. Porque ela tá tomando remédio já tem 2 anos, nenhum remédio ajuda, nada tem ajudado, né? Aumentou a dose de medicação, trocou medicação, faz terapia e só tem piorado. Diz que ela tá com medo até de um avião que passa, do pneu do avião cair na Uhum, cabeça dela, uhum. bicho. E as pessoas não têm noção, assim, uma pessoa que tem ansiedade, que tem pânico, que tem depressão, os sentimentos são muito intensificados, né? Tudo é levado à quinta, 10ª potência, gente, sabe? E aí o que é que eu posso falar? Eu falo assim, tenta tirar o açúcar, mas eu gostaria muito de ouvir um psiquiatra falando para ver se essas pessoas começam a acreditar, porque só a minha história será que vai... Eu espero que ajude, por isso que eu criei o Instagram, que eu tenho o meu pessoal, mas eu criei o Instagram porque eu queria ajudar outras pessoas, sabe? E eu acho que não vai ferir ninguém cortar. E se eu falar assim, corte açúcar, corte a farinha, Não, de corte jeito isso, nenhum. sabe? De jeito Durma nenhum. bem, sabe? Faça aterramento, tome um banhozinho gelado. Eu acho que não vai fazer mal a ninguém, Cara, sabe? eu achei a sua história e os seus resultados e a sua iniciativa do Bipolar Carnívora, eu acho assim fantástico. Eu me Assim, a tremi gente toda quando você me mandou mensagem, viu? Vou logo falar. Falei, eu meu ídolo, meu Jesus. desse jeito eu que fico com vergonha. Mas, mulher, eu acho assim, você tem um astral maravilhoso. Eu tenho certeza que quem está na live até agora achou assim, a história ela é triste, mas ao mesmo tempo é uma lição de superação, de questionamento, de experimentar algo que de repente poderia ser totalmente contra tudo e deu certo e, sabe, e ter essa noção. Eu acho que você é um exemplo de pessoa a ser seguido, né? Olha, estão lhe achando que você ficou gatona aí com os cílios. É que eu fiz Assim, uns procedimentos ontem. eu acho que você tem que continuar nessa jornada. Você faz parte da rebelião junto com a gente. Isso foi perfeito, perfeito, perfeito. Eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite.
né? E eu que tenho que lhe agradecer, cara. E já me coloco à disposição para quando você quiser fazer uma live comigo. Pois Se você é. quiser, se você não tiver espaço na sua agenda, que eu sei que está lotada, né? Você anda fazendo Olhe, muitas lives. olha, eu já lhe mandei mensagem, já lhe perguntei quando é que você podia. Você disse só depois do estágio, que eu tô assim para correr doido. É verdade, eu tô para correr doido mesmo. E eu tenho que deixar meu diazinho bonito para Gabi. Eu falei, tá certinho, tem mesmo. As noites para Gabi. Exatamente. A lindeza de Davi, sabe? Na realidade, eu tenho que lhe agradecer, Henrique. Eu fiquei assim. Eu gritei tanto no dia que você mandou a mensagem. Que, sabe, eu fiquei, gente, é o trans, gente. Como? Como assim, gente, né? Rapaz, porque ele quer saber de minha pessoa, não tô acreditando, porque eu sou, assim, fanzaça sua, sabe? Eu tento ao máximo escutar. As lives é difícil para mim ver, porque eu durmo cedo, eu priorizo meu sono, e eu faço a limpeza do sono. 8h30 eu desligo o celular, eu não toco mais e tal, sabe? E até o outro dia, 5 horas, 5h30 da manhã. Então, o podcast, cara, é muito maravilhoso e isso ajuda muita gente, como ajuda a mim, porque enquanto eu tô trabalhando, tô andando com os cachorros, tô escutando, tô estudando, aí eu volto e escrevo o que eu acho necessário ali, sabe? Eu acho isso assim, dou risada no meio da rua sozinha com você e com o Felipe, assim, sabe? E eu sou assim, muitíssimo grata e sou muito grata por você ter me chamado para conversar aqui hoje. E gostaria assim, já de deixar aqui o convite feito para no dia que você puder, se tiver um tempinho na sua agenda, o convite já está aceito. Que eu sei que você quer ir também falar um pouco da questão de saúde mental e alimentação, que você havia me dito, né? E eu gostaria muito que você pudesse vir no Instagram para falar sobre isso, que eu sei que vai somar muito, que vai ajudar muita gente. Que olha o que eu recebo de mensagem de gente mas tu tá sem tomar remédio, tu tá melhor, só parando de comer isso, aquilo. E gente, eu tô melhor, eu tô bem. E eu vi que realmente, quando eu fui comer açúcar, quando eu fui abrir uma exceção maior, eu me quebrei, quase me quebrei muito grande. É bom sempre a gente deixar claro, sabe, Priscila? Porque assim, a gente nunca sabe para quem a gente está falando e como a pessoa vai receber essa mensagem. Tu sabe que tem gente, assim como são as pessoas, são as criaturas, né? Então, tem gente e tem gente. E você fala que não está tomando remédio, e aí tem uma pessoa que nem começou a comer carne ainda e já Mas eu sempre falo, tanto é que eu fiz um post sobre isso, a medicação em momentos pontuais é extremamente importante, e se você tiver necessidade de tomar remédio pro resto da sua vida, tá tudo bem. Exato. Se é isso que vai te manter vivo, tá tudo bem. Exatamente. Pode ter certeza Entendeu? que você entrando em uma dieta, em um estilo de alimentação carnívoro, o risco de você diminuir os medicamentos é grande. Se não diminuir, você pode ter certeza de uma coisa, você vai garantir que você vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que se você tivesse com certeza. Você vai. E olha, esse negócio falou assim, a carnívora é cara. A não ser que tu vai comer, sei lá, filé mignon todo dia, realmente vai ser caro. Mas tem aí, a gente tem fígado, tem músculo, tem carne moída do que você quiser, sabe? Tem frango, tem ovo, pelo amor de Deus. E outra coisa, eu não estou falando que só a carnívora que é a melhor opção. Claro. O que eu quero deixar bem claro aqui, carnívora, para mim, funcionou, porque eu tenho problema também com a alimentação, na questão de eu não ter um controle sobre a comida, tá? Eu sei, eu tento tratar isso, e eu não tenho controle de comer uma batatinha, um pedacinho de batatinha doce, não. Eu quero comer 2 quilos de batata doce. E para mim isso é um problema. Mas se você tem controle e você se dá bem com brócolis, com couve, com batata doce, com a carne, não sei o quê, comida de verdade. É como a doutora Janaína fala. A pessoa tá comendo feijão e arroz e carne e tá bem, tá tudo bem. É comida de verdade. Sabe? Ninguém tá aqui para rotular nada. Não, mas para minha pessoa foi o que funcionou melhor, é o que funciona bem. E se algum médico vier falar assim, você vai morrer se você só comer carne, então deixa eu aqui, vou morrer feliz. Tá bom. Exato.
Exatamente. Mulher, eu quero ser Obrigada. respeitoso com o teu tempo. Você tem que fazer Ai, seu. pra mim é cedo, Organização pra tu que é tarde. pra mim já tá tarde. E amanhã É. tem estágio. Meu Deus do céu, amanhã tem tanta coisa pra fazer, você não tem noção. Mas, Priscila, adorei nosso Brigadaço, papo. cara. Muito, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tá? Já tá aceito o meu convite para participar de uma live com você. A gente só precisa agendar o dia em abril, tá bom? Ó, abriu? Opa, já contando os minutos. Legal demais, Um beijo. legal demais. Um beijo bem Gabi, grande. obrigado por dividir um pouquinho ele conosco, viu? Tchau, tchau. Abraço. Tchau, gente. Boa noite.